Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. A gente vai dar um tempinho aí para vocês entrarem na live, para a gente começar a nossa live de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre descolamento prematuro, que é um assunto bem polêmico e que muitas meninas têm dificuldade aí, né? Lembrando que ontem foi a nossa primeira live que a gente conversou um pouquinho sobre produtos, tá? Então, quem ainda não assistiu, vai lá no feed, confere também a nossa live de ontem, que vocês vão entender um pouquinho mais no assunto de hoje, tá? Foi o que eu falei para vocês ontem. A gente começou ontem sobre os produtos, né? E hoje a gente vai dar sequência aí sobre descolamento. Desculpa aí, gente. Voltei, tá? Senão o pessoal fica ligando aqui, fica atrapalhando a live. Vou dar só um tempinho pro pessoal começar a entrar aí, pra gente começar a conversar um pouquinho sobre descolamento prematuro. Ei, Sam, amor, saudade de você. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos aí pra gente iniciar, tá? Vai, gente, a live vai ficar salva, tá? Pode ficar tranquila. Ah, Andréia, vai ser melhor do que eu. Obrigada, Sama. Beijo, amor. Obrigada por me acompanhar, viu? Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Vou dar só mais um minutinho pra gente iniciar a nossa live, tá?
Para quem tá entrando agora, a gente tá dando sequência na nossa semana de live. Hoje o nosso assunto vai ser sobre descolamento prematuro, então eu vou falar para vocês um dos principais fatores que podem ocasionar descolamento prematuro, tá bom? Ontem foi a nossa primeira live, a gente falou que referente a produtos, né? Que eu sei que vocês têm muita dúvida em relação a isso. Lembrando, gente, que o canal do YouTube tem vários vídeos com várias marcas de géis, de produtos de preparação que eu dou o meu feedback, tá? Então, quem ainda não me conhece no YouTube, coloca lá Jéssica Proença, que vai aparecer vários vídeos para vocês e eu garanto que vai abrir a mente aí de vocês, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa live, que a gente já deu aí 5 minutinhos de tolerância para quem não tá presente ainda, né? Normalmente, pessoal, essa é a maior dificuldade de quem tá iniciando nesse mundo do alongamento, né? Um dos principais fatores que vocês sempre reclamam, né, é esse problema de dar o descolamento prematuro. E foi até mesmo hoje lá no meu curso eu falando para as meninas que descolamento prematuro ele vai entrar dentro de vários fatores, tá? Então, por exemplo, eu citar aqui para vocês, não adianta eu citar, por exemplo, um fator, porque pode ser vários fatores. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar quais que são os principais fatores que fazem dar descolamento, e aí vocês vão analisar o alongamento de vocês e vão perceber aonde que vocês estão cometendo o erro, tá? Eu não tô aqui para falar que você tá errando isso, isso e aquilo. Vocês mesmos vão perceber através de realizando alongamento ou até mesmo olhando foto, tá? Foto dos alongamentos que vocês fazem. Então, vamos lá começar. Um dos principais fatores foi o que eu falei aqui ontem para vocês, né, que é referente aos produtos de preparação, né, que eles são os maiores causadores de provocar descolamento. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é utilizar produtos de preparação de qualidade, tá? Isso interfere muito, mas muito mesmo, tá, gente? Dando um feedback referente às marcas que eu indico são Cútil, Star Nails, Volia, Pilbella, Ronigel, Daisy, Beltrate, Magic Nails, deixa eu ver se tem mais. Eu acho que são esses. Os principais fatores, gente, as principais marcas que normalmente muitas meninas têm problema de descolamento é a marca do Pretinho do Poder, Lina, Lisa, XD, tá? Ontem eu expliquei pra vocês aqui o porquê, então quem perdeu essa parte, volta na live de ontem que vocês vão conseguir entender. Então, um primeiro fator que vai influenciar são os produtos que a gente tá usando, né? Em seguida, gente, o segundo fator que pode dar aí descolamento prematuro é a gente não realizar uma preparação de unha perfeita, tá? A gente tem que fazer uma preparação de unha excepcional realmente, retirar todo aquele brilho superficial, afastar a área da cutícula bem, tá? Porque a gente não pode colocar material em cima de cutícula ou próximo à cutícula, tá bom? Então, o segundo passo aí é a gente realmente fazer uma preparação de unha perfeita, tá? Para quem não sabe ainda fazer uma preparação de unha perfeita, continua acompanhando a live aí que vocês vão aprender, ok? Terceiro passo, gente, a gente realizar a estrutura corretamente. Isso significa que realizar uma aplicação de fibra com perfeição vai fazer o material aderir na unha natural também, tá? Então, isso também vai interferir. Outro fator também é
se a gente não realizar a secagem do material correto, no caso o gel. Isso também vai provocar, né, o descolamento e infiltrações. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar os produtos. Até mesmo hoje no meu curso presencial, é o que eu falei para as minhas alunas. Gente, tem que estudar muito, não adianta só a gente fazer alongamento, a gente tem que entender os produtos que estão na nossa mesa. É a mesma coisa do que você vender, digamos, um remédio e você não sabe para que serve o remédio. Então eu falo que uma boa profissional primeiro vai começar que ela tem que conhecer sobre todos os produtos, tem que estar na ponta da língua dela, tá? Então, não é só realizar alongamento, não, tem que estudar mesmo, tá? Vamos lá, então. O outro fator, depois que a gente realiza a estrutura, né, tá lá tudo direitinho, outro fator que provoca o descolamento é se a gente deixar material na cutícula, tá? Gente, não pode deixar material na cutícula, é nada, nem um pouquinho, tá? A nossa cutícula tem muita oleosidade, então ela passa para a estrutura toda completa, tá? Então a gente tem que fazer um lixamento técnico com perfeição também, para vocês não terem problema de descolamento em volta da cutícula, ok? Esse também é um outro fator, tá? Eu sei que muitas de vocês, quando tá começando, fica com medo de fazer o lixamento, fica com medo de machucar, mas é o que eu sempre falo para as meninas: começa realizando o treinamento em vocês, que vocês vão perder o medo, pega modelo, tá? Porque se vocês não treinarem, o medo não vai desaparecer, ok? Outro fator também, gente, a gente não pode deixar o top coat na área da cutícula. O top coat, ele é basicamente como se fosse um gel. A gente pode fazer uma estrutura perfeita, uma aplicação perfeita, mas se a gente deixa top coat na cutícula, vai estufar também, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, que eu fiz umas anotações aqui, peraí. Ah, tá. Um fator muito importante, gente, a gente não pode deixar os produtos que nós utilizamos em exposição, tá? A gente sempre tem que fechar os produtos. Então, se você acabou de criar a estrutura, fecha todos os produtos, guarda os produtos e aí a gente vai começar o lixamento técnico, tá? Por quê? Porque senão a gente contamina o nosso material. Então, a gente nunca pode trabalhar com os materiais abertos, tá? Eles não podem ficar expostos. Gente, dando continuidade aqui. Ah, tá. Vou falar aqui antes que eu esqueça. Gente, outro fator que pode dar descolamento em volta da cutícula, até mesmo na hora que estiver fazendo o lixamento técnico, é quando a gente coloca força no lixamento, tá? Quando a gente coloca muita força no lixamento, a gente acaba descolando o material aqui em volta da cutícula, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que eu sempre falo, lixamento não é força, tá? Lixamento é técnica. Então, não precisa aí de ficar colocando força, até mesmo porque senão vai chegar no fim do expediente, vocês vão estar super cansadas. Lixamento técnico é técnica e jeito, tá? E aí, quando a gente entra na parte de lixamento com a lixa elétrica, outra coisa, não é força. Se você quer tirar pouco material, você diminui a velocidade. Se você quer tirar muito material, você aumenta a velocidade, tá? Então, a gente também não coloca força no lixamento com a lixa elétrica, tá? Nem a lixa elétrica e nem o lixamento manual, tá? Porque isso também provoca descolamento.
Outro fator também que pode dar descolamento é quando a nossa cabine não está em boas condições, tá, gente? Uma coisa que eu sempre falo, a nossa cabine é a mesma coisa que lâmpada que a gente utiliza em casa, né? Ela também tem vida, ela tem tempo de vida. Então a cabine também tem tempo de vida, tá, gente? A gente sempre indica aí da profissional estar trocando anualmente a cabine, tá bom? Se ela tiver aí mais ou menos, se ela atender todos os dias, a gente sempre indica ela de trocar manualmente, tá bom? Então isso também vai interferir aí na durabilidade, né, do alongamento, quando a cabine não está mais em condição de uso. Então a gente tem que realizar a troca da cabine, tá bom? Outro fator que influencia e muito, tá, gente? É quando a unha natural tá danificada. A gente não pode alongar em unha danificada, tá bom? A tendência é dar muito descolamento e infiltração. Por quê? Porque é o que eu sempre explico para as minhas alunas. A nossa unha ela é composta por queratina. Queratina já produz oleosidade. Então, naturalmente, a nossa unha ela já expulsa o gel, né? Então, quando aquela unha tá muito fininha, tá bem danificada, a gente acaba atingindo camadas que não tem necessidade e ela produz mais oleosidade. Então, naturalmente, expulsa mais, tá? Então, realmente, a gente não indica realizar alongamento em unha danificada. Então, a gente prefere fala para cliente ela esperar um período aí, tá? Normalmente, eu até indico para minhas clientes elas passarem Bepantol na unha para poder nutrir aquela unha. E aí, a gente pode acompanhar o desenvolvimento da unha da cliente. E aí, a gente vê se quando vai estar bom aí pra gente poder realizar a estrutura naquela unha, tá bom? E até mesmo, gente, se a unha da cliente estiver danificada, a gente vai gerar muito desconforto para a cliente, porque a unha dela já vai estar bem sensível. Então, quando a gente realizar a estrutura em cima de unha danificada, ela vai sentir mais desconforto ainda, tá bom? Então, não é indicado realmente. E um dos fatores muito importantes também eu até expliquei para as minhas alunas essa semana, que é que quando a gente vai fazer um alongamento, a gente tem que entender que aquele alongamento ele tem uma estrutura, tá? A base que a gente tem é a nossa unha natural. Por que eu tô falando isso? Porque um fator que causa descolamento também é quando a gente realiza um alongamento muito grande, tá? E a base da cliente não sustenta, tá? Então a gente fala que a gente tem que ter essa percepção também que um alongamento não pode ficar maior do que a base da cliente. Por quê? Porque na hora que esse alongamento dela crescer, naturalmente vai pesar a ponta, tá? O pouquinho que crescer vai pesar a ponta. Então, o que acontece? Vai pesar a ponta, naturalmente o meu gel aqui em cima, olha, ele vai começar a levantar. Então, a gente tem que entender que a nossa unha, ela tem que ter proporção, tá? A gente não pode criar um alongamento que a unha natural não vai suportar. Eu falo que é basicamente como se fosse para quem projeta um prédio, né? Quando um arquiteto vai lá e projeta um prédio, não tem os pilares para sustentação daquele prédio. Então, se ele criar só um pilar no meio e montar todos os prédios, a tendência é desmoronar, tá bom? Então, o alongamento é a mesma coisa.
quanto mais a gente alonga, maior a tendência é de ou quebrar ou começar a levantar aqui essa parte, tá? Então, a gente tem que ter essa noção também de estrutura, para a gente não criar uma borda livre maior do que o leito, para a gente não ter esse problema aí de descolamento, tá bom? Então, esses são os fatores, gente, que eu separei aqui para vocês, foram esses, tá? Então, prestem muita atenção na hora que vocês estiverem realizando o alongamento de vocês, que vocês vão escutar uma vozinha lá no fundo, como se fosse eu falando, e vocês vão começar a entender o motivo de vocês estarem tendo problema de descolamento. Eu falo que a gente solucionar problemas, a gente tem que ter muita percepção. A gente tem que perceber e analisar aonde que a gente está errando. Então, quando a gente já tem algumas respostas, né, que foram essas aqui que eu passei para vocês hoje, a gente já consegue ter uma outra visão na hora que a gente começa a fazer um alongamento, tá? Então, quando vocês começarem a realizar um alongamento aí, vocês vão ter uma outra visão a partir de hoje e começar a entender aonde que você está pecando, né? Aonde que você está cometendo o seu erro ali. Por que que tá gerando aquela reação futura, tá? Então, prestem muita atenção, gente. Não realize alongamento sem prestar atenção no que vocês estão fazendo, porque senão realmente não dá certo, tá? E isso é em qualquer fator. Seja tanto na preparação, como na montagem da estrutura, como também no lixamento técnico, a gente tem que ter muita atenção. A gente tem que ter percepção no que a gente está fazendo, tá bom? Então, esses foram os fatores aí que eu separei para vocês, tá bom? Eu vou responder, deixa eu ver algumas perguntinhas que estão aqui. É normal as pontas do dedo ficar doloridas depois do alongamento? Gente, não é normal, tá? Inclusive eu falei isso aqui ontem, pode ser excesso de curvatura. Quando a gente fecha a curvatura demais, a gente acaba pressionando, né, o dedo da cliente. Então, pode ser por causa de excesso de curvatura. Boa noite, sempre faço cutilagem depois do top coat, mas ontem resolvi fazer antes. Limpei com prep, mas quando passei o top coat, começou a abrir uns buracos na unha. Ficou horrível, o que pode ter ocorrido. Então, vamos lá. Limpei com prep, mas quando passei o top coat, começou a abrir uns buracos na unha. Isso acontece, gente, porque tem oleosidade no alongamento. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. É o seguinte... eu recebo muita mensagem em relação a isso. Jéssica, eu realizo o alongamento, eu realizo a cutilagem antes do top coat ou depois do top coat. Para dar maior segurança para mim e até mesmo para as minhas alunas, eu sempre indico depois do top coat, tá, gente? Por quê? Porque quando a gente vai fazer a cutilagem, a gente utiliza materiais que têm oleosidade, que são aqueles creminhos, para a gente poder amolecer a cutícula. Então, a gente acaba passando oleosidade para o alongamento que a gente está criando. Então, se a gente não sela aquele alongamento com o top coat, a gente está fazendo tudo de errado que a gente preparou anteriormente. A gente, quando começa a fazer o alongamento, a gente não quer fazer a remoção de oleosidade da unha da cliente. Então pensa comigo, se a gente está preparando a unha da cliente para remover oleosidade, a gente está passando produtos de preparação, montei a estrutura, e aí você vem e faz a cutilagem antes do top coat, você tá passando oleosidade, então acaba que não faz sentido, tá? Então eu sempre indico realmente para as minhas clientes
ou até mesmo para as minhas alunas, a gente só tira a cutícula depois do top coat, tá? Pra gente realmente prevenir aí e não ter esse tipo de problema, pra gente não gerar problemas futuros. Então, o conselho que eu deixo aqui para vocês é: faça a remoção da cutícula depois do top coat para vocês não terem esse tipo de problema, tá bom? GG, por que o alongamento de tips é tão banalizado? Como fazer dessa técnica uma referência? Gente, não é que ele é banalizado. Tem regiões que eles são muito procurados, tá? O que acontece? Infelizmente, engraçado, eu até falei isso com as minhas alunas hoje em dia. O que acontece? Eu falei hoje, quer dizer. O que acontece? Eu vou falar com base aqui em Belo Horizonte, tá? Um dos alongamentos mais procurados aqui em Belo Horizonte é o de fibra de vidro, tá? Por quê? Porque ele é um alongamento que ele fica mais natural, né? Então, por exemplo, o público mineiro é um público muito exigente, eles gostam de unha muito natural, eles não gostam de estrutura grossa. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com tips, acaba que não fica tão natural, por mais que a gente tente transformar ele o mais natural possível com as técnicas, tá? Mas como é uma unha pré-moldada que a gente cola em cima, acaba que não fica 100% de acordo com a unha da cliente, né? É o que eu sempre falo também, não só a tips, o gel moldado também. A gente, quando vai fazer a estrutura em gel moldado, a gente tem que personalizar o molde. A gente vai adaptar o molde para aquela unha natural. Por mais que a gente tente adaptar da melhor forma possível, não fica 100%. Então, ele também é um alongamento que ele não fica tão natural. Por isso que a fibra, muita gente pode achar que ela é nova, mas ela não é uma técnica nova. Eu tô no ramo tem 8 anos e o primeiro curso que eu fiz foi de fibra, tá? Então, a fibra já existia. E aí, o que acontece? Como ele é um alongamento que ele fica mais natural, porque a gente coloca a fibra direto na unha natural e a gente segue tanto a estrutura e como o lixamento técnico de acordo com a unha natural, ele é um alongamento mais pedido, tá? Então, não é que existe preconceito ou que ele é banalizado. É porque ele não é um alongamento que fica tão natural como a fibra de vidro, tá? Por isso que a fibra de vidro realmente, gente, é maior tendência. Eu falo pelo menos assim, aqui em Belo Horizonte, é muito raro de ter aí uma cliente chegar falando que quer fazer tips ou que quer fazer gel moldado, tá bom? Qual gel você indica? Então, gente, eu atualmente estou usando o da DayZ, né? Eu falei aqui ontem pra vocês. Quem perdeu a live aqui de ontem, volta que tá salvo aí no feed, tá? Se eu usar uma marca de preparador, tem que usar a mesma marca de gel base? Sim, gente, todos os preparadores têm que ser da mesma marca, tá? Boa noite, Jéssica. Quais são os melhores preparadores? Volia ou Honey? Eu prefiro Honey Gel do que Volia, tá? Qual o melhor procedimento? Gel na tips ou fibra de vidro? Quero fazer um curso, não sei qual fazer. Então, é basicamente o que eu falei agora, né? Na verdade, você tem que ver qual que é a mais procura aí na sua cidade. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o alongamento mais procurado é o de fibra de vidro. Então, se você for aqui de Belo Horizonte,
eu vou te indicar a fibra de vidro, né? Mas aí tem que ver qual que é a sua região aí. Dá certo usar cut na preparação e ponto de tensão com vólea? Dá super certo, pode misturar, não dá problema nenhum não, tá? Os preparadores da DayZ é melhor do que do Pretinho? Sem dúvida, gente, sem dúvida nenhuma. Os preparadores da DayZ são ótimos. Tem diferença de duração entre chips e fibra? Não, gente, o prazo de manutenção é o mesmo, indiferente da técnica, tá? O prazo de manutenção aí que normalmente a gente dá é de 20 a 25 dias, mas lembrando que isso vai depender do crescimento da unha natural de cada pessoa, tá? Então, o certo é a gente acompanhar realmente a cliente. Se é uma cliente nova, a gente dá essa estimativa para ela. Olha, o prazo que a gente dá mais ou menos é de 20 a 25 dias, mas a gente tem que acompanhar o crescimento da sua unha natural para a gente ver qual que vai ser o prazo correto, tá? É o que eu sempre falo. Por exemplo, eu tenho um cliente que vem com 20 dias, eu tenho um cliente que vem com 40 dias com o mesmo crescimento da cliente que foi com 20 dias. Então, o prazo de manutenção acaba que é muito pessoal também, tá? A gente coloca uma estimativa porque é, é o padrão normalmente, tá? Você tem dificuldades para fazer em você mesma? Não, não tenho não. Eu sempre, desde que eu comecei a fazer alongamento, gente, eu faço em mim, tá? Eu sempre gostei muito de treinar em mim, porque aí eu faço com bastante calma, vou prestando bastante atenção. Então, assim, eu até gosto muito de fazer em mim. A única coisa é que dá preguiça, né? Porque demora. Mas quando eu tô fazendo, quando eu tô estudando, quando eu tô testando o produto, eu realmente gosto de testar em mim primeiro. Quanto tempo você atingiu a perfeição nos seus alinhamentos? Gente, vou ser muito sincera, eu não sei, tá? É, Apesar de que eu acho que eu sempre posso melhorar mais. Eu acho que isso é o que faz a diferença, tá? Para mim nunca tá bom, eu sempre quero mais, eu sempre quero melhorar mais, eu sempre quero otimizar meu tempo mais. Então eu acho que isso também que fez a diferença é, em eu realizar alongamento com mais agilidade, com mais perfeição, tá? Eu cobro muito de mim, eu sempre cobro muito de mim, porque eu tento realmente sempre ser, não ser a melhor, tá, gente? Mas eu tento sempre dar o melhor de mim. Então, assim, quando eu tô fazendo um alongamento, quando eu tô realizando um atendimento de cliente, eu presto muita atenção no que eu faço, até mesmo para poder repassar isso para vocês. Eu vou prestando atenção para ver se eu consigo otimizar meu tempo em outra coisa, tá? Então eu sempre vou analisando e testando coisas de outras formas
para ver se dá certo, para ver se eu consigo otimizar mais ainda meu tempo, tá bom? Quanto tempo seria o ideal para fazer uma aplicação e uma manutenção? Gente, então, esse é um assunto muito polêmico. Por quê? Porque acho que um assunto mais cobrado hoje em dia e mais divulgado é em questão de otimize seu tempo, faça um alongamento em 40 minutos, em 1 hora, em 1 hora e meia, enfim, né? É, o meu principal não é nem questão de otimização de tempo, porque eu acho que o nome ele já fala. Você otimiza o seu tempo com o tempo, né? Então você vai conseguir otimizar o seu tempo aí com o treinamento que você fizer. É claro que existem técnicas que a gente consegue colocar na aluna e fazer com que ela aplique para ela conseguir mais ainda otimizar o tempo, né? A gente consegue realmente passar umas dicas para vocês conseguirem otimizar o tempo. Mas eu não gosto muito dessa questão de ter um horário pré-definido, porque eu prezo muito por qualidade, tá? Então, o que eu sempre falo para todas as meninas, todas as minhas alunas gente, foca primeiro em qualidade, tá? Foca em realizar um alongamento com perfeição. E aí depois a gente começa a pensar em otimização de tempo. Não adianta você querer realizar um alongamento em 2, 3 horas e ele não ficar perfeito, tá? Então, assim que vocês conseguirem aprender a fazer uma montagem de estrutura perfeita, fazer um lixamento técnico perfeito, aí a gente vai entrar na questão de otimização de tempo, tá? Mas não fiquem muito presas nessa questão, não, tá? O prazo normalmente, né, que a gente coloca aí, para quem está iniciando, uma aplicação mais ou menos de 3 a 4 horas e uma manutenção de 2 horas, tá? Mas, gente, não fica presa. É o que eu conversei isso com as minhas alunas dessa semana. Falei assim, a gente que é mulher, a gente aprende a esperar. Um exemplo que eu citei para elas foi o seguinte, quando a gente vai num salão e a gente, por exemplo, vai arrumar o cabelo e a mulher faz em 1 hora e não fica do jeito que você gosta, e se você vai em outra mulher e demora ali 3 horas, mas vai sair do jeito que você quer, do jeito que você imaginou, você vai em qual? Você vai na de 1 hora ou você vai na de 3 horas? Eu iria na de 3 horas. Eu prefiro esperar mais e ter um trabalho que eu vou gostar e é o que eu desejei, do que ir numa pessoa de 1 hora e não ter o resultado que eu queria, tá? Então, eu falo assim, que mulher, gente, mulher espera tudo. A gente, para ter um serviço de qualidade, a gente espera, tá? Então, não fiquem presas demais nessa questão de eu tenho que fazer um alongamento perfeito em 2 horas, eu tenho que fazer um alongamento perfeito em 3 horas, tá? Meu primeiro alongamento que eu fiz, eu demorei 6 horas para fazer o alongamento, tá? E antigamente não existia curvatura, não existia nada disso. Hoje em dia eu consigo fazer um alongamento aí em 1 hora e meia, 2 horas, mas eu já tô no ramo, gente, tem 8 anos. E é aquela coisa que eu acabei de falar pra vocês, né? Que eu presto muita atenção no que eu tô fazendo. Eu vou estudando o alongamento, eu vou estudando o passo a passo que eu faço. O que eu posso retirar, eu retiro. O que eu conseguir otimizar ao máximo no meu atendimento de mesa, eu faço, tá? Mas para quem tá iniciando, o foco não é esse, tá? O foco é realmente aprender e realizar um alongamento com perfeição.
Decoração no alongamento é cobrado por fora? Sim, gente. Normalmente toda decoração ela é cobrada à parte, tá? Então, gente, é o que eu acabei de falar pra vocês aqui. Ó, hoje em dia eu trabalho muito tranquila, tá? Eu realizo alongamento hoje em dia, eu atendo as minhas clientes até hoje. Só que hoje meu ritmo é muito diferente de atendimento, tá? Mas eu já cheguei a fazer alongamento em 1 hora. Mas hoje em dia meu foco não é esse, tá? Meu foco é eu trabalhar mais tranquila, não gosto de trabalhar correndo. Então vamos supor que eu faça um alongamento aí em 1 hora e meia, 2 horas. Se é uma cliente nova, coloca aí duas. Desculpa, gente, já tava me ligando aqui. Aí eu tava falando pra vocês, se é uma cliente nova, eu demoro aí 2 horas, 2 horas e meia, tá? Eu não gosto realmente de trabalhar correndo, não faço marcação de cliente um atrás do outro, tá? Hoje em dia eu prezo muito pela minha saúde também, tá? Quando vem para Vitória da Conquista na Bahia ministrar curso? Ô, gente, infelizmente, os cursos presenciais eu estou ministrando somente em Belo Horizonte, tá? Por quê? Por causa da pandemia. Infelizmente, né? No início do ano passado, eu ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo, mas aí, infelizmente, não deu certo porque eu machuquei, aí depois veio a pandemia, tá? Então, por enquanto, infelizmente, eu não tô dando curso fora de Belo Horizonte. Eu tô dando curso somente em Belo Horizonte mesmo, tá? Então, quem tiver o sonho também, se programa aí, vem conhecer Belo Horizonte, aproveita e faz curso. Então, gente, para fechar a live aqui, vou responder essa última perguntinha, tá? Porque eu falei para vocês aqui referente a curso presencial, né? Quem tiver interesse, só chamar no direct ou no WhatsApp que eu passo todas as informações para vocês, tá bom? O que acontece, gente? Eu tenho um cronograma de curso não diferenciado, tá? Mas é um cronograma meu que eu não abro mão, porque eu prezo muito para aluno aprender, tá? Para mim não existe na minha mente eu colocar um curso de iniciante com formatos, decorações, sendo que a aluna não sabe o básico, né? Então, primeiro a aluna tem que aprender o básico para depois ela ir se aperfeiçoando. Então, a primeira coisa primeiro é a aluna fazer um curso de iniciante, né? Graças a Deus, eu nunca precisei de dar reciclagem para aluna que eu ministrei iniciante, não, tá? Mas quando vem a aluna de outra profissional, às vezes, se ela está com uma dúvida básica, né, que às vezes é referente a produto, a como aplicar uma fibra em questão de estrutura, aí eu indico uma reciclagem, tá? Por quê? Porque é o que eu sempre falo para todas as meninas que me procuram referente a curso presencial. Gente, não adianta vocês quererem fazer um formato ou decoração se vocês não sabem o básico, tá? Então, primeiro é você estar dominando o básico. Tá dominando o básico, tá realizando uma estrutura perfeita, aí a gente vai entrar nos cursos de aperfeiçoamento, tá? Aí eu tenho curso de aperfeiçoamento com formatos europeus e tenho aperfeiçoamento também
que é o de nail art, que são aquelas decorações definitivas, tá? Então, tudo na vida tem um processo que a gente não pode pular, porque se você não estiver realizando um alongamento com perfeição e você já quiser fazer um curso de aperfeiçoamento de nail art, o que vai acontecer? Você não vai conseguir produzir a decoração, você não vai conseguir realizar um alongamento natural, decorado, tá? Então, tudo na vida, gente, tem um processo, né? Não vão passar aí o carro, né, na frente dos bois, não. Então, primeiro é a gente estar apta a realizar um alongamento aí perfeito, para depois a gente poder ir fazendo os aperfeiçoamentos, tá bom? Então é isso, gente. Vou chegar ao finalzinho aqui da nossa live, que já deu 45 minutos, tá? Que senão daqui a pouco eu tô sem voz. Gente, lembrando que amanhã a gente vai ter a live novamente, tá bom? Que vai ser às 20 horas. E eu vou fazer a demonstração para vocês com o gel da DayZ, né? Que foi aquele gelzinho que eu mostrei para vocês, que é o Fiber, que eu estou utilizando tanto nos meus cursos como no meu atendimento de mesa, tá? Então, eu aguardo vocês aqui comigo amanhã pra gente tirar mais dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso. Boa noite e eu aguardo todo mundo aqui comigo amanhã às 20 horas, tá bom? Beijo, boa noite, fica com Deus.